There we go. All right. Hello, everybody. This is Luis Maia, and you are participating in a class which we call the Behavioral Economics of Global Affairs, a economia comportamental de assuntos globais. Now, I have to start by this first moment telling you that this is very exciting. It's very good to be teaching in English for my Brazilian students. Eu fico muito animado de estar ensinando e discutindo com vocês em inglês e participando desse processo de vocês melhorarem o inglês de vocês, tá, gente? This project has started like 5 or 6 years ago, and I think some of you know the history of it. So it goes like this. All of a sudden, here comes this professor who's kind of unquiet. And then he decides, why can't we teach classes in English here? And so I asked that question. Por que eu não posso lecionar uma disciplina em inglês para os meus alunos da graduação? And people told me, oh, no, you can't. Oh, no, what? Why? You can't because only graduate students are supposed to have classes in a foreign language. Só estudantes do segundo grau, da pós-graduação que deveriam ter disciplinas em língua estrangeira. And then I asked again, why? And they said, this is because we have these norms, we have these rules, and it is against the rule. And I said, but why? Why I can't teach in English? And some people say, oh, come on, just leave me alone. And they turned their back to me and they went away. Some other people said, well, Luis, yes, this is a good question, but maybe you should be worried because, I mean, you could be exclusive. You could be excluding some people from the knowledge you are trying to share. And a public university is not about exclusion, right? We should be more about inclusion. Então, algumas pessoas argumentaram assim, se você ensinar inglês, você vai estar excluindo parte do público. E a universidade pública não é para isso, é para incluir. But then I said, no, that's not true. If I teach a class in English, I'm trying to avoid that at least part of my students keeps excluded from a global conversation, keeps being excluded from a global conversation. Então eu falei assim, não, se eu não ensinar inglês, eu estou permitindo que os meus alunos continuem excluídos de uma discussão global, porque a língua universal é o inglês. O presidente Putin da Rússia fala inglês. O presidente Xi Jinping, o líder, né, o presidente do Partido Comunista, primeiro-ministro, eu acho que ele é primeiro-ministro na China, fala inglês. As pessoas da idade nossa aqui, idade universitária, falam inglês no mundo inteiro, mesmo que elas sejam nascidas na França, na Itália, na Alemanha, algumas vezes na Argentina. So, if you want to participate in a global conversation, we have to know at least a little bit of English. So, exclusion happens if you only know Portuguese. Then you are excluded. Então, eu tentei inverter essa lógica, gente. Eu tentei argumentar assim, meus alunos estão sendo excluídos, eu quero incluí-los. Ah, mas aí você não consegue incluir todos. Eu falei, maybe I can include all of them. How could I include all of them? Well, so let's prepare this class, which is very, very elementary in English. I'm going to be using very simple terms, and I'm going to be repeating most of the things I say, both in Portuguese and in English. Então, vou fazer uma aula com inglês simples, e que o professor mais ou menos repete quase tudo que ele fala em português e inglês. All right, yeah, that would work. Because then, even if it was the case, I don't know, let's say Luis Vitor is not very much fluent in English, he still
will be able to follow. Então, mesmo que um estudante, tipicamente, sei lá, um exemplo, Luiz Vitor, ou a Carolina, ou o Henrique, não sejam tão fluentes em inglês, eles também vão ter condições de seguir. But most of all, even if you struggle to understand me, you are going to be pushing yourself. You're going to be trying harder than other students. Now, I'm going to tell you something that it will sound a little bit arrogant, okay? Vou falar uma coisa que vai parecer um pouco arrogante, but it's kind of true. In my class, I have the best students of UFRPE. And then you can ask me, why? How can you tell that? Bom, na minha turma, na minha sala de aula, eu tenho os melhores estudantes da Rural. Por quê? Well, first, if you are a student at UFRPE and you know good English, well, that means like you are way above the average. Se você já é um estudante da Rural e você fala bem inglês, você já está bem acima da média. All right. So, the second point is that if you are not fluent in English and if you are still here, then it means you are one of my best students. Se você não é fluente em inglês e você ainda assim está aqui, é isso que te faz ser um dos melhores estudantes da Rural. É que você sabe que uma universidade não está ali só para te atestar, para te certificar. Ela está ali para te provocar, para te desafiar. And if you take that challenge, then you can grow faster. You can grow higher. You can go higher in life, right? So this is the point. Any questions so far? You guys notice how this thing will work, right? I'm going to say some of the things in English and hear them. Eu vou de volta para o português, dar uma esclarecida, saber que está todo mundo me acompanhando. You know what I like? I like the pictures you guys have. Some are very good pictures. And sometimes you don't look not a bit with the pictures you have. I've seen some students that I had in my classes, and when I met them on campus, I said, "Wow, you look so different." And said, "Oh no, you're all the time looking at my pictures, so sometimes we change a little bit." Não é verdade, Daniela? Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês como é que é a minha foto aqui. And then you tell me. All right, does that look like me? I look kind of happier in the picture, don't I? And I have this weird beard. Okay. All right, guys. So let's talk serious now. Okay, so this is the behavioral economics of global affairs. It's going to be easy. We are going to meet all Tuesdays. Every Tuesday, we are going to be together here at, from this time, from 6:30 to 8 and something, okay? We're going to try and meet every single week from now until October. And sometimes, but not always, sometimes you're going to have some moments together on Thursdays too, okay? That's going to be the case of this week. This first week, we are going to meet both today and on Thursday, okay? But that's not typical. Não é sempre assim. A gente, essa semana, excepcionalmente, vai se encontrar hoje na terça e na quinta-feira. Mas, na maior parte da semana, a gente só vai ter atividades síncronas, em que a gente está, né, interagindo aqui, nas terças-feiras. All right, so let's start something different here. I'm going to press a button here, and I'm going to split the class in 4 or 5 groups, okay? And I'm going to give you 10 minutes. Okay, so what we're going to do in those 10 minutes? Well, I want you guys to talk about what do you think it is, the behavioral economics of global affairs, okay?
Let me explain again these instructions in Portuguese. Em alguns minutinhos eu vou apertar um botãozinho aqui. Eu vou dividir essa turma que nós temos de 20 pessoas, deixa eu ver. 6, 18. Ó, batemos os 22 pessoas. Que legal. Tá todo mundo aqui hoje. Eu vou dividir essa turma em 4 ou 5 grupos. E aí, eu gostaria que vocês conversassem entre vocês sobre que diabo será esse tal de economia comportamental de assuntos globais. Ok? I'm going to give you 10 minutes. Please introduce yourselves to your friends if you don't know them. And you can speak in Portuguese, you can speak in English, you can speak in Spanish, you can try it all, okay? But just try to be polite and try to help out if someone doesn't understand you, ok? Então, pessoal, pode falar na língua que quiser. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês conversarem. Pode falar na língua que quiserem. Quem quiser arranhar um pouquinho em inglês, quem quiser falar em português, quem quiser falar espanhol, alemão, pode. Mas, principalmente, vamos tentar ser bem compreensivo, se algum colega não estiver entendendo, e tentar ajudar a se fazer esse entendido, tá certo? Tá, então vou colocar 5 salas, vou colocar o tempo de 10 minutinhos, e com 10 minutinhos a sala vai ser encerrada automaticamente, tá? Então, se aparecer uma contagem regressiva aí na frente de vocês, saibam que vai acontecer a interrupção a qualquer momento, tá certo? Na hora que eu apertar o botão, aceitem aí que vocês vão migrar para uma subsala. Eita, professor, não vi. Não tem problema. Você ficou fora de alguma sala? Ah, entrou. Oi, Micheline. Tá me ouvindo? Eu vou te alocar para uma das salas, tá? Olá, Vitor. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem? Boa Você noite. caiu, você estava aqui já ou você está chegando agora? Não, eu tô chegando agora, que eu tô numa viagem a trabalho e terminei me atrasando aqui para conectar. Acabei de chegar no hotel. Tá, tudo bem, amigo. Perdão. Então,
Deixa eu só me apresentar aqui. Eu sou Luiz Maia. Eu não sei se a gente já trabalhou antes em alguma outra disciplina, mas seja bem-vindo. Obrigado, professor. A gente vai ter uma disciplina aqui que é bilingual, né? Bilingual. Uhum. A gente vai falar um pouquinho em português e um pouquinho em inglês. Nesse momento, a turma nossa está dividida em 5 salas, e eu vou te colocar em uma dessas salas. As pessoas estão mais ou menos se apresentando rapidamente e falando um pouquinho o que entendem que seria essa expressão, economia comportamental de questões globais, economia comportamental de assuntos globais, tá? Perfeito. Obrigado. De nada, vou te colocar numa das salas aqui, tá certo? Aí vai aparecer uma chamada, você aceita na hora que for a sugestão. Ok. Tudo bom? Tudo bem, Clara e Márcia? Foi, a gente Vocês ficou com uma terminaram, turma, foi? não entrou mais ninguém, não. Só ficou a gente. Eita! Já conversaram um pouquinho, Já foi? passamos. Alguém arranhou um inglesinho ali ou ficou com É vergonha? vergonha, viu? A gente tá aqui de ousada, como a Márcia falou. Vergonha que quero passar, né? Mas essa, professor, não vou passar, não, gravado aí. Não, não tem problema não. A gente está aqui para aprender, né? Aí o jeito de aprender é errar. Se a gente tiver muito medo de errar, acaba não aprendendo. É verdade, mas eu vou interagir, sim, em alguns momentos para treinar. Meu Uhum. idioma tá morto, tá hibernando. Okay, we are going to practice a lot. And the good thing is that I have a very large number of suggestions on how you guys can practice more. Like if you bring English or any foreign language to your daily life, well, things get much, much easier. So you can either watch some films and try to make an effort to understand it in English. You can watch podcasts, you can watch series. So today we have actually a quite large number of opportunities to practice our English. Hoje em dia a gente tem, né, muitas oportunidades, seja pelo podcast, seja assistindo um filme. Às vezes uma coisa que eu faço, que ajuda muito, sempre me ajudou, é colocar o filme para tocar no seu idioma original e colocar a legenda no idioma original. Porque às vezes a gente não consegue ouvir tudo, né, os detalhes de uma língua que a gente não é nativo. Mas se você tem ali a legenda, aí mesmo que aos trancos e barrancos, você vai começando a reconhecer as expressões. Já tentaram fazer isso alguma vez, não? Alguém já tentou? Tá fechado o microfone. Eu já fiz com música. Assim, eu Uhum. treino com música. Filme, não. Faltou paciência. Filme. Uhum. Aí é mais dica mesmo, professor. Você sabe que tinha uma série dessas de comédia americana que eu gostava muito de assistir, que era aquela do Friends. E aí, eu já tinha assistido todos os episódios, muitas vezes, porque aquilo passava sem parar na televisão. Aí eu comecei a colocar para tocar em inglês e com legenda em inglês.
porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Eu sabia as falas, eu já tinha assistido uma vez com a legenda em português, às vezes mais de uma vez com a legenda em português, então eu já conhecia a história, o enredo. E de repente eu ficava praticando a versão em inglês com legenda em inglês. Aí falava, quer dizer que aquela expressão que ele fala ali, ó, que eles estão usando, então aquilo é assim, assim, assado e tal. E tem muita gente que faz isso. Muita gente que acaba aprendendo um idioma na sua exposição com algum material como esse. Pode ser uma série, pode ser filme, pode ser música. A minha esposa, ela aprendeu o inglês que ela tem hoje ouvindo música. Ela gosta muito de música americana, música estrangeira, desde criança. Aí ela pegava as letras, conseguia as letras da música, às vezes numa escola de inglês, ou com algum amigo, alguma coisa assim. E aí ficava ouvindo a música e vendo a letra. E aí, quando ela se mudou para os Estados Unidos, muito tempo depois, ela inicialmente achava que não era capaz de falar nada. Mas com 2 meses, 3 meses de exposição, parece que aquilo tudo voltou bem rápido, sabe? Eu tive uma experiência parecida com o italiano. Eu tinha, na minha adolescência, eu falava muito italiano, né? Uhum. Tinha até sotaque. E depois assim, é um idioma que quase eu não treinei, abandonei, Uhum. mas precisei ir para a Itália, e a Itália. E aí eu não tinha ninguém falando português. E Seu som diminuiu, Márcia. Repete, por favor. eu tive que ir para a Itália. Uhum. E aí é um processo mental mesmo, porque vem tudo, assim, É, vem enxurrada, né? Vem o idioma todo. é. Mas eu vou treinar, professor, prometo. All right. Okay, guys, I think everybody's coming back now. We've had this 10 minutes to talk a little bit. Now, let me guess what you guys have discussed. Well, I'll make a guess. First, some of you were very shy and didn't want to talk. Alguns de vocês ficaram meio sem graça, ficaram quietinhos ali, só falaram o seu nome e não quiseram participar muito. Some other students, well, they talk a lot. They want to explain what they think, what they heard, what they know. Yes, that's good too. And some of you are in the middle. Algumas pessoas falam muito, outras pessoas falam pouco e algumas pessoas esperam ali uma chance para fazer o seu comentário. But let me ask you guys, in Portuguese or in English, it doesn't matter, okay? O que é esse danado de questões globais? Quais são as questões globais? E o que economia comportamental tem a ver com tudo isso? Quais são as questões globais? Diga lá, Thiago. For instance, we can use a behavior to avoid some economic issues like global warming, and you can like draw like behavioral how can I say that? Intervention? But we can like draw some plans to deal with that situation, right? Yes. Like, and not just for that, if you want to expand your market share, you need to know how other people behave to sell to them, right? Right. Good So points. we were like discussing about that situation, that the consumers are not too rational as we thought before. Oh, that's a good point. Yes. Let me help some people here translate some of the things that Thiago just mentioned. So he said, okay, we can have a gente pode ter um problema do tipo comportamento associado a questões da humanidade toda, tipo aquecimento global. Alguma parte desse processo tem muito a ver com o comportamento que a gente adota nas sociedades modernas. Opa.
caiu meu microfone aqui, só um minutinho. Uma parte do problema do aquecimento global é uma questão global, né? Não é uma questão local, é uma questão que influencia toda a civilização e tem a ver com comportamentos, né? Às vezes a gente usa excessivamente certos combustíveis fósseis, às vezes a gente elimina resíduos de muitas atividades, seja na forma de poluição no ar, seja na forma de poluição nos oceanos. Existe uma química planetária, a gente tem aqui que pensar em alguns comportamentos. O segundo ponto que ele trouxe é o fato assim, não, às vezes, até uma empresa que queira expandir o seu mercado para fora do país, né, ela talvez precise entender o comportamento dos consumidores. Os consumidores chineses, americanos, são iguais aos consumidores brasileiros? Provavelmente não. Então, estudar comportamento de modo a alcançar uma atuação global. E aí, para terminar, o Thiago ainda fez um comentário ali falando assim, muitas vezes a gente acha que os consumidores são mais racionais do que eles de fato são. Well, this is an extraordinary example of the things that we're going to discuss here, okay? But let me just start in saying that we are not calling people stupid. Dizer que uma pessoa não é tão racional quando a gente pensa que ela é, não é dizer que essa pessoa é burra. Não é dizer que essa pessoa é limitada, que ela é estúpida. A gente está falando outra coisa, que a racionalidade humana muitas vezes é diferente daquela que se espera, se deduz que ela vai ser. I think I saw Mikael com a mão levantada também. Mikael, you want to talk? You want to say something? I did. It was an accent, but I can talk. Okay. Well, we had a great conversation, and we came to a conclusion that the behavioral economics of global fire is about when the human behavior can impact the worldwide, like Tiago said, then the acting humans can, intervention, like in commodities and the stock market and overall something like this. It's basically it. Yes, this is a good point too. Então, pessoal, o que o Mikael colocou aqui é que a gente tem, muitas vezes, as ações de pessoas influenciando um mercado, uma atuação que vai além das fronteiras e vice-versa. A gente tem coisas que acontecem em outros cantos do planeta, como o preço de commodities, como o preço das ações, que vão afetar comportamentos no mundo inteiro. Então, hoje em dia, a gente vive numa vida bastante integrada. Antigamente, não era assim. As pessoas não tinham tanta clareza do que está acontecendo na China, na Rússia ou na Alemanha no seu dia a dia. Hoje, se tem um acidente grave em algum lugar, sei lá, do Canadá, a gente fica sabendo aqui nas notícias da hora do almoço. Minutos, às vezes, horas depois daquilo acontecer no outro lado do planeta, com imagens, com depoimentos, com análises. All right, so we have this interconnected lives, right? So it turns out that when we do have such a network, such a huge network, things that happen in one side of the planet will impact people on the opposite side of the planet. So if we behave with prejudice and discrimination in Brazil, we may affect the lives of Chinese people and vice versa. Se a gente age com preconceito e discriminação no Brasil, a gente pode impactar a qualidade de vida de pessoas no sudeste da Ásia e vice-versa. Pessoas que estão em outro lugar do planeta, se tiverem preconceito, vão impactar as condições de vida no Brasil. All right, so we talked a little bit about markets. We talked about global warming. This is a huge, huge question. We're going to talk a lot about global warming and the climate changes. A gente falou de que mais? A gente falou de comportamentos de consumidor, que nos interessam muito. Eu falei aqui um pouquinho sobre preconceito e discriminação. But let me give you some more issues that are included in these global issues, okay? When we say the
behavioral economics of global issues. Let me give you some more global issues, okay? Famine, hunger. We have like millions, if not even billions of people who go to sleep, who go to bed starving, feeling hungry every single day. This is And a also global issue. obesity. Yes, we have obesity, yes. On the other hand, we have some other places in the world, like the majority of the people have problems with obesity. Né? A gente tem de um lado algumas pessoas passando fome, muitas pessoas passando fome, cerca de 1/8, talvez 1/10 da população mundial passa fome todos os dias. E em outros lugares a gente tem problemas graves de obesidade, sedentarismo, obesidade. Oh, there's another global issue. The global population is getting older all over. Not only in Brazil, not only in the United States, not only in Africa, all over the globe, people are getting older and older. And I mean, this is good news, right? People are living longer. Come on, Luis, are you calling this a problem? Well, this is not a problem. This is an issue. Existe uma diferença entre um problema e uma questão. Uma questão que te desafia, que vai exigir que você tenha certas medidas, que você tenha certas ações. Tinha alguém mais, além do Thiago, estava com a mão levantada que eu acabei não voltando. Quem que era, por favor? It was me. Yes, please, Tayane. I'm a gastronomy student. I'm almost finished. And I submitted to your class because of that. I participated for the virtual mobility program. This is wonderful. In gastronomy, we discussed about that. We have the common sense, but we don't have a class to talk about that, you know? So I think that you are missing a lot because I think that it should be part of the basic grade, but you don't have. So that's why I'm here. I want to learn about that. I want to discuss more than what we already have. This is fantastic, Tayane, and I thank you for what you just said. You know, once I asked a friend of mine, another teacher in college, and I asked him, look, I'm not sure, where do we study water here at UFRPE? And then he asked me like, what? Não, assim, onde é que a gente estuda água aqui na UFRPE? Aí ele falou assim, bom, deve ter um pessoal lá da química que sabe um pouco sobre contaminação de rios e tal. Deve ter um pessoal lá na área de ambiental que também lida com essa questão da qualidade da água, parasitas e tal. O pessoal da veterinária talvez saiba um pouco, porque eles têm, né, estuda parasitas, zoonoses. Mas tem aquele pessoal lá da pesca. O pessoal da pesca também deve saber um pouco da área. And I said, wait. You're telling me that in different departments, people know a little bit, but they don't talk to each other. So this is not university. If it was supposed to be university, it means we should be talking. We should be getting from a same issue from different perspectives. So yes, that's what we're going to do. We're going to talk about water. You see, so what's the deal with water? Well, it turns out that it is the most valuable asset that we have in the whole world. We wouldn't have oxygen if we didn't have this much water. As simple like that. Now, let me give you one simple fact that will kind of blow your mind, okay? Deixa eu dar um fato para vocês que talvez vá surpreendê-los. It's okay, Adriane? Okay, you can watch the recorded version later. Vocês sabiam que mais de 90% da água que a gente tem no planeta Terra não é originário daqui? A gente recebeu essa água
na forma de grandes blocos de gelo que ao longo de bilhões de anos foram se chocando contra o nosso planeta. Pense na vastidão dos oceanos que a gente tem. Quase toda essa água não era daqui. A gente foi bombardeado por cometas, por blocos de gelo que foram trombando, se chocando contra o planeta ao longo de bilhões de anos e acumulando. All right, so this is a huge wealth. É uma das maiores riquezas que o nosso planeta tem. If you search another planet with this much of water, you're not going to find it. We have tried. A gente tem tentado, há cerca de, sei lá, 40, 50 anos, vasculhar o universo atrás de planetas que tenham tanta água quanto o nosso. E não existe. Não existe tanto esse recurso tão abundante. So, well, this is a global issue. We have to deal with this global wealth. We have to understand that we should have some sort of global management of this asset, of this resource. A gente precisa de uma espécie de uma compreensão global e de uma gestão global de um recurso como esse. All right, so natural resources, the weather, yeah, those are clearly global issues. But let's move a little bit closer to social reality, okay? Like how people live their lives in different societies. Oh, I forgot. Thiago, you had your hands up. Please, go ahead. Yeah, it's just to compare the situations because like we have like ambiguous problems, right? Like we have aging, and on the other hand, we do have lower birth rate, right? Yes. And also have like people dying by starvation, and on the other hand, obesity. Yes. And also you have like really health, welfare improving, right? And the other hand, you have cancer and like heart diseases. So how could you explain that situation, you know, about inequality, right? Because we have like a huge solution for like a problem that also became a problem later, you know? Yeah, this is excellent points, Thiago. I do get impressed with those contrasts too. I mean, they are paradoxical, right? They look like so extreme. Some people starve, some other people get so obese that they have to go through surgery just to deal with obesity. Yes, this is worrying. But let me bring you a little bit more of the flavor of what we're going to do here. And I'm give you as an example. So let's suppose that you have like this good neighbor of yours, okay? Someone that you talk sometimes you go to a bar with him or with her, and it's a friend, someone that helps you out sometimes, and you also help them out or something like that, okay? So you have these friends and they are your neighbor. One day, you wake up and you realize that this person has died. Se descobre que uma pessoa próxima de você morreu. Poxa, aquilo é um tremendo choque. Você vai passar uma semana abalado com aquela notícia, vai querer saber o que aconteceu, vai tentar ajudar. Aquela pessoa estava ali do seu lado. Then, you after a week or so, you go back to your normal life. And after a week after this fact, you realize that someone across the globe in a different country have died in circumstances that are pretty much the same of that of your friend. Okay, so let's suppose that your friend was hit by a bus or something like that. So seu amigo foi atropelado por um ônibus. Uma semana depois, quando você está se recuperando daquela notícia, você fica sabendo que uma outra pessoa lá no Canadá foi atropelada por um ônibus também. Well, that will make you sad, but you're not going to have the same impact that when that person was close to you, right? Someone that you liked, someone that you had talked before. But ask yourself, what is exactly the difference? Qual que é a diferença no fato
essa pessoa simplesmente estava mais perto, ela estava mais próxima, tinha convivido com você um pouco mais do que uma outra pessoa. O fato é igualmente trágico, a morte de uma pessoa num acidente de atropelamento. Mas a gente não se vê tão abalado. E se eu for no Canadá, e se for no Afeganistão, você praticamente não se importa. Ah, não, mas são centenas de pessoas que estão sendo atropeladas lá por uns ônibus, motoristas de ônibus malucos lá no Afeganistão. Aquilo não tem tanta... não te impacta, não te afeta emocionalmente, não te tira do seu equilíbrio, como tira quando você perde um vizinho, alguém com quem você joga bola. So, what is this? Is this a function of proximity? Is it the likelihood that you're going to need help? Is it how much you can rely on that person and now you can't anymore? How come we can weigh these things so differently? Diga lá, Thiago. Just to add something, like you are using an example about the distance, right? Like Yeah. we are comparing proximity and also intimacy, right? But we can use an example that we like a lot is how often that happens. Yes. You know, because people start to say it is what it is, and that's life. But you know, like we have like also many explanations about the same situation. You know. Yeah, that's true. Quando uma coisa acontece com mais frequência, é quase inevitável que a gente não se abala mais tanto, né? Que a gente não se deixa impactar mais tanto. Now, guys, these examples of how people behave, you can get lots and lots of explanations. You can have different theories on how that behavior is grounded in previous experiences, in some sort of social logic. Você pode ter muitas teorias, muitas explicações sobre por que as pessoas se comportam de uma determinada maneira. But everybody knows. People are experts in people. So if we stop and observe, we're going to find curious behaviors all over the place. Se você abre a sua mente para entender, para compreender, para buscar analisar comportamentos, você vai encontrar coisas curiosas em todo lugar. Now, there is like this temptation that we are going to associate behavior with culture, ok? Então, vou dar já um alerta aqui, tá, gente? Nessa altura do campeonato ainda, no nosso primeiro encontro, existe uma grande tentação a gente associar comportamento à cultura. Sometimes they are pretty close, okay? Sometimes they work together. You behave like this because you have some values, you have a history, you observe and obey a certain number of social norms. Então, às vezes, você, de fato, adota um comportamento porque tem uma história, porque você tem lá umas regras sociais que você tem que seguir, uma lógica social estabelecida. And that is cultural and behavioral. But sometimes it's only behavioral. It's not cultural. So what we're going to talk here in this class is about behavioral economics of global affairs. We are not going to discuss so much cultural aspects of global affairs. Can you guys see the difference? Eu não estou falando aqui de aspectos culturais de questões globais. Eu estou falando de aspectos comportamentais que são inerentes ao ser humano, não ao brasileiro, não ao chinês, não ao alemão. Independente do cara ser chinês, alemão, brasileiro, italiano ou paraguaio, ele digita no celular enquanto está dirigindo. And then you can stop that person and say, why?
Why in the name of the Lord? How can you do such a thing? You can type things in your cell phone as you are driving. It is obvious that you can cause an accident. You can die because of that. How can you? But then you say, well, that thing happens in Brazil, in Australia, in China, in Germany, and in the United States. Dirigir e testar e apertar botõezinhos no celular é uma doença. É uma coisa que está virando uma espécie de uma pandemia. A gente tem pessoas fazendo isso no mundo inteiro. É um problema comportamental. Não é cultural. A cultura do Brasil é muito diferente da do Paraguai, que é muito diferente da do alemão. Now, we are talking about behavioral economics. So, we're going to talk about how things that are inherent to the human behavior will affect the way we deal with global issues. Ok? Então, o ponto central é esse, pessoal. Nós vamos discutir como que aspectos inerentes ao comportamento humano, seja ele do país que for, seja ele da idade que for, esses aspectos afetam as grandes questões globais. Como que a gente lida com problemas como preconceito e discriminação, como a gente lida com o problema de envelhecimento, como a gente lida com o problema da fome, como a gente lida com o problema do aquecimento global, como a gente lida com o problema da saúde pública. Let me give you one more example. And that's one of my favorites, okay? So, let's suppose that you, as I am, you are worried about dengue, okay? Vamos supor que a gente está preocupado com a dengue. I know some of you even study dengue. Some of my students, they go after participating in projects to help people fight dengue. Some people are volunteers in a vaccine for dengue, in the development of a vaccine for dengue. Então, algumas pessoas são voluntários, vão lá, se apresentam como voluntários para receber uma vacina experimental, entre aspas, porque já é segura para o uso em seres humanos, para tentar ter uma solução para a dengue, uma vacina contra a dengue. Okay, so you have all of this, and you have a lot of information about dengue. But when you leave o FRPE and you go to a community like Sítio dos Pintos, you know, that place right in front of o FRPE, we call that Sítio dos Pintos, a comunidade de Sítio dos Pintos. If you go there and you start talking to people, you know, house by house, stop and ask people and say, hey, how often do you fight dengue places, dengue areas in which the mosquito could reproduce? How often do you check those in your house? And people say, oh, I always do. I always check. Yeah, there's nothing here. All of them. Every single neighbor will tell you the same thing. No, nothing here. I check every day. And you say, okay, can I make a visit? Can I get in and take a look? Yes, please, come in. And then, once you get in, like 35, maybe 40% of the houses, you find places where the mosquito could reproduce. Então, olha só, gente, você pede a licença, chega de casa em casa e pergunta, vem cá, você cuida aí para não ter mosquito da dengue na sua casa? Cuido sempre, todo dia. Aí, tá bom, posso entrar? Pode entrar. Quando você fala, olha aqui, ó, isso aqui não pode. Ah, não, isso aqui, mas isso aqui foi ontem. Eu deixei isso aqui, foi de ontem, eu já ia tirar, já estou tirando. Mentira. Aí você faz isso, 30%, 35% das casas tem lugares onde o mosquito pode se reproduzir. My point is this. Our problem, it's not information. People know
that they are supposed to fight the dengue mosquitoes. They know it. They have seen it on TV. They have talked to friends. They have received pamphlets. They know what dengue is and how to avoid dengue. But many, if not most of the times, they do nothing. Why? Por que que as pessoas não agem? Se elas sabem que deveriam agir. This is what we're going to study. We're going to study behavior, not what you think it is. If I tell you, Daniela, do you think it is important to fight dengue mosquitoes? Oh, yes. Maria, você acha que a gente deveria fazer uma campanha de conscientização? Yes. Micael, bora fazer um projeto e vamos visitar aqui as comunidades? Yes. Okay. So what about our own places? If we stop this class right now, and if we start looking, how many of us will find at this very moment a place where mosquitoes could reproduce? I believe I could find some here in my place. So the problem is not only information. There is like a whole lot of money and a whole lot of people who think that we are going to solve our problems if only people got educated. If they had information, if they had knowledge. Tem monte de gente que acha que os problemas do Brasil iam todos se acabar se todo mundo fosse para a escola, todo mundo recebesse conhecimento científico desde criancinha e tal, todos os problemas iam se resolver. And I'm afraid I have some bad news and some good news too. The bad news is that information is not enough. A informação não é suficiente. Não me levem a mal não, tá, gente? Eu não sou contra a ciência, não sou negacionista e nem acho que a informação é pouco importante. Só que ela não resolve. A gente precisa ir um pouquinho além da informação. We need to discuss behavior. And we are going to talk lots and lots of ways of how it can help and how sometimes people don't help. How sometimes people actually prevent us from doing the right thing. How many of you, raise your hand if you agree with me, how many of you have had these terrible experiences of trying to cancel a plan or a cell phone plan or a TV cable plan, and you had to wait for hours in your call? Quantos de vocês que já tiveram que ficar por horas para tentar acessar um serviço público ou então para cancelar um plano de celular, cancelar uma TV a cabo? Well, you guys think that this is accidental? Vocês acham que isso é acidental? Ah, não, eu dei azar, foi um dia que estava muito cheio e tal. No, this is behavior. Someone knows what is your behavior. Someone knows that you don't like conflicts. You don't like that idea of having to fight to something. So things are not accidental. We are actually talking about behavior, and our behavior is studied. Nós somos hoje monitorados, estudados, e o nosso comportamento é profundamente conhecido. If like 30 years ago, I said, all right, I can give you some money, but you're going to have to hold right next to you every hour, every minute in your day, you have to hold this piece of equipment with you. Se há 30 anos atrás eu chamasse uma pessoa e falasse assim, olha, eu vou te dar uma grana, um salário aí mensal, mas para você receber esse benefício, você vai ter que ficar segurando um equipamentozinho todos os minutos da sua vida, um equipamento eletrônico. Aí, o que esse equipamento eletrônico vai fazer? Não, ele vai medir tudo que você faz, tudo que você fala, onde você vai, tudo. Ah, não, eu não aceito isso não. Não, peraí, o que é isso? Vai me marcar? Eu sou boi agora para ser chipado? Você vai saber? Não, não aceito isso não. Well, guys, this thing here
is collecting information every single minute about your behavior. Our behavior have never been so entirely understood, monitored, and sometimes even predicted. Hoje, o comportamento humano é cada vez mais previsto, monitorado, controlado por equipamentos como esse aqui. So, we should talk about behavior. So, if we should talk about global issues and we should talk about behavior, why not talk about both together? What are the aspects of behavior that will determine the results in global issues? Okay? All right, I'm just about to finish this first talk here, and I just want to give you some sort of announcements of something that is coming. Okay? So here's what we're going to do. First, we're going to talk about individual behavior. We're going to go deeper in what is exactly going on here, okay? How exactly our brain works, our brains work, and what can we avoid in terms of confusion, in terms of misinformation about human rationality, okay? So we're going to start with this. We're going to single out one person and say, what's going on inside this big box here? So this is individual behavior. Then we're going to move a little bit larger, and we're going to say, what happens when we have like groups, like for example, organizations, like a school, or I don't know, a business company? How people behave when they are in organizations, okay? So we're going to learn a few things about how people behave in organizations, and that is organizational behavior. And the last part, we're going to talk about larger groups. We're going to talk about social behavior. Now, I like to give you some examples of this, right? So individual behavior, we have a hard time saving for retirement. And when I say we, I'm saying the humankind, okay? Em todo lugar do mundo, a questão de guardar dinheiro para a sua aposentadoria é um problema. Em todo canto do mundo, a gente não faz isso tão bem como deveria fazer. This is individual behavior, okay? It doesn't matter what culture you are in, where you were born, or anything like that. We have a big trouble in saving money for retirement, okay? This is individual behavior. Organizational behavior. Now, let me say something that will sound a little bit scary, but it is true, and we all need to know. There is corruption all over the world. Não existe um país em que não haja corrupção, não existe uma empresa em que as pessoas sejam 100% do tempo honestas. Oh, so we have dishonesty, we have unethical behavior in organizations. It doesn't matter where, if it is in China, in Afghanistan, in Japan, or in Brazil. This is organizational behavior. We're going to talk about that. And then we have like social behavior. Social behavior, let me give you an example of this. 20 years ago, if I had like a long beard, people would look at me and say, what is that? Are you like a religious leader now? Are you trying to show off? Why are you keeping this beard so long? And people would be somehow like, not scared, I would say like impressed with your decision to keep a different beard. 5 years from now, somehow, the whole world thought again about this thing and said, you know what? Beers are fine. Yeah, we should have beers. So lots and lots of people started to using long beards. And some people would even have like mustaches like as they had 200 years ago. So they go to special places in which they will cut your mustaches and your beard the exact way like
Marechal Deodoro da Fonseca or something like that. And people say, wow, that's cool. What's going on here? I mean, for some reason, masses of people change their minds together about something. This is social behavior. Not only fashion, okay? Fashion is one kind of social behavior, but we're going to have about lots of other examples of social behavior. Somehow, people think collectively. We're going to see some examples of those, and we're going to see how important it is that we understand those movements. Okay, I have talked a whole lot today. It's much more than I want to talk at each of our meetings, but let me stop here and hear a little bit from you. Qual que foi a experiência de vocês, pessoal? Eu sei que a gente está só no nosso primeiro encontro, mas eu queria que vocês se manifestassem aí. Como é que está sendo para entender o inglês? Como é que está sendo para entender essa discussão? O que essa proposta que eu coloquei aqui para vocês parece? Pode ser pelo chat também, tá? Quem não quiser abrir o microfone, quiser escrever no chat, eu leio aqui para compartilhar com a turma. Pode falar, Tiagão. Então, professor, acho que está bem tranquilo, né? A questão da comunicação está bem clara, está falando num tempo de boa, um linguajar técnico, mas fácil do mesmo jeito, né? Porque é um linguajar cotidiano, principalmente da matéria que você está dando, então estou achando muito bom. Aí, então, professor, se você quer estudar tendência ou comportamental, a gente vai ter que falar de TikTok, hein? Vamos ter que falar de TikTok. Não tem jeito. Eu tenho relutado ao máximo em adentrar esse mundo, cara, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que falar de TikTok. Deixa eu perguntar aqui, então, para alguém que ainda não se manifestou. Maria Alexandre, quer falar um pouquinho? Quer comentar? Vou colocar uma mensagem para a gente no chat. Camila, talvez? Essa questão que você está falando aí do TikTok, né? Se falar do TikTok, vai falar de todas as redes sociais, como cada um veio impactando ao longo do tempo. Em 10 anos, começou veio trazendo vários comportamentos, sabe, diferentes para a sociedade, principalmente questão de beleza. Vai ser um nicho bem complicadinho. Bem complicadinho, bem extenso. Com certeza, Maria. E é uma coisa assim, tem histórias impressionantes. Tem gente que adquire toque depois de assistir excessivamente certos vídeos. Você já imaginou uma coisa dessa? Eu já fiz um estudozinho sobre isso. Professor, nessa questão do comportamento individual, a gente vai trabalhar um pouquinho de neurociência? Sim, a gente vai trabalhar com a mesma base que a neurociência trabalha, que são os fenômenos cognitivos. A gente vai falar de vieses cognitivos bastante, e a gente vai falar de alguns vieses sociais cognitivos também, que de alguma forma complementam essa ideia. A gente não vai falar tanto sobre neurologia e o funcionamento das partes do cérebro. Isso a gente vai talvez resvalar assim aqui e ali. Mas a parte mais interpretativa do funcionamento do cérebro a gente vai. Certinho. Legal. Diga lá, Camila. Estou vendo sua mãozinha levantada. Comenta aí pra gente. Para mim tá sendo interessante, tá sendo tranquilo. Tô entendendo boa parte do inglês. Acho que o problema é falar. Mas acho que é isso. Também tô achando. Aí eu queria saber também da ementa da disciplina. Legal. Para ter uma noção assim. Excelente. Excelente pergunta. Então, Camila, vou aproveitar e vou te responder logo essa pergunta, porque deve ser uma dúvida que está com todo mundo, tá, gente? Olha só. A nossa prática aqui na Rural é que na primeira semana de aula, a gente apresenta o plano de ensino. Então, o meu plano de ensino, ele já está mais ou menos desenhadinho, já tem tudo lá que eu vou dizer. Eu preciso ainda colocar o que vai acontecer em cada data do semestre. Por isso que eu não trouxe aqui ainda hoje. Mas no nosso encontro da quinta-feira, e essa é a razão porque a gente vai ter um segundo encontro na quinta-feira, a gente vai colocar exatamente quais são os livros, quais são os temas, um por um,
quando que vão ser as provas, que tipo de prova que é, que na verdade vão ser listas de exercício, ninguém vai ter uma prova, assim, um dia que vai ter que sentar e fazer uma prova. Mas esses detalhezinhos, assim, a gente vai abrir o documento aqui, na quinta-feira, e vai falar passo a passo. A ementa, os livros que a gente vai usar, o que precisa ler, o que não precisa ler, o que você precisa, enfim. Essa parte toda operacional a gente vai tratar bem cuidadosamente para... Mas já vou te avisando, tá? É bem light. Essa disciplina é bem light em termos de exigência. Diga lá, Felipe. Estou vendo sua mãozinha levantada aqui e depois vou para o chat, que tem vários comentários. Mas diga lá, Felipe. De uma forma geral, eu acho assim, como a gente está falando mais introdutoriamente, mas independente disso, deu para entender bastante. Falando inglês, é bem tranquilo. E aí também intercalando com o português facilita bastante. Mas aí eu acho que é uma preocupação de agora, mas eu acho que quando for apresentar a emenda vai falar melhor. Mas é na questão da avaliação. Porque por ser uma disciplina que lida bastante com inglês, aí eu queria saber como isso influenciaria na avaliação. Ela Legal. vai ser inglês, como é que vai ser? Então, para não te deixar no suspense até quinta-feira, já vou dar alguns toques, tá? Primeiro, não é prova, é uma lista de exercícios com consulta. Segundo, elas acontecem a cada 2 semanas, mas toda 2 semanas vai ter. Terceiro, elas são feitas no seu tempo. Você leva para casa, faz na hora que você quiser, tem pelo menos um final de semana no meio para entregar. Quarto, ela é bilíngue. Ela vem todas as questões escritas em português e em inglês. Todas. Todas as respostas em português e em inglês. Então, assim, o inglês não vai te impedir disso. E o que mais? Elas são muito fáceis. E a gente vai calcular a nota de vocês assim. A gente pega 4 primeiras listas de exercícios, aí fala assim, vamos ver um dia aqui que essa pessoa não foi tão bem. Pronto, essa aqui é a menor nota, joga fora. Tira a média das outras 3. Essa é metade da sua nota do semestre. Aí depois vem mais 4 listas de exercícios, na segunda metade do semestre. Aí a gente vê lá e fala assim, nesse caso aqui foi a 8ª que o Felipe não foi tão bem. Mas no caso da Paula foi a 5ª que ela não foi tão bem. Não interessa. De cada pessoa, a gente pega a menor nota, joga fora e tira a média das outras 3. Aí, a segunda metade da nota. Se com essas 2 metades aí você já tiver a média 7, está aprovado. Então, a gente vai dar feedback, cada lista dessas a gente vai tentar corrigir em sala de aula, ou então pelo menos gravar um vídeo com a correção. Então, é bem tranquilo, pode ficar bastante sossegado, tudo bilíngue, tudo com tempo, tudo com consulta. Agora, é trabalho contínuo. A gente não tem, assim, acúmulo de questões para depois fazer uma prova. Tinha mais alguém, deixa eu ver se tem mais... o Mikael, pode falar, Mikael. Professor, a princípio, parabéns pela proposta, eu achei muito boa essa ideia, Legal. Foi muito brilhante mesmo. É uma coisa que eu acho que a universidade, de fato, está precisando, ainda mais quando se trata desse ensino, de forma geral, que a gente tem no país. Isso que nos traz um incentivo muito grande para que as pessoas na universidade mesmo, né, comecem a estudar, porque a gente fazendo a comparação, de forma geral, né, as universidades estrangeiras, eles têm aulas de idiomas por lá, né, e eles geralmente aprendem simultaneamente enquanto está cursando aquela determinado curso que eles estão fazendo, né, então achei muito legal essa proposta. A gente não vê nenhuma disciplina assim até então. E eu tinha uma dúvida também, que era acerca do material, mas você já respondeu aí. E é isso, basicamente. Estou empolgado para as próximas aulas. Legal, cara. Acho que você vai gostar muito, Mikael. A gente vai trazer muitas questões, assim, fascinantes, tá? E a gente vai trazer pessoas fascinantes para conversar aqui. Vai trazer vídeo com algumas das pessoas mais surpreendentes, mais extraordinárias do planeta, que se debruçaram sobre questões, né? Questões globais. O Vitor está comentando aqui, a proposta está bem em linha com o que eu esperava. Quanto ao idioma, tudo certo também. Gostando muito, não teve como desvencilhar o comportamento humano das tendências de consumo. Claro, Vitor, a gente vai falar. A gente vai pensar consumo, sim, consumo é grande parte do que a gente está fazendo aqui. Carolina, a linguagem está bem fácil de entender. Que bom, gente, fico muito feliz. Luísa, Maia, estou surpresa comigo mesma. Como consegui entender bem as tuas falas? Espero conseguir aproveitar ao máximo a disciplina. Então, Luísa, mas é isso, a gente faz um inglês já mais simples, mas também é um inglês de brasileiro.
né? Então tem um pouco da nossa cara, é um pouco traduzido. Eu fico brincando que essa é uma disciplina, ela não é em inglês, ela é em inglês pobre. É um inglês que eu também cometo erro toda hora. Enfim, aqueles erros que vocês cometem, eu também cometo. O Felipe Martins está dizendo que a proposta é muito boa. E a parte em inglês está tranquila. O Jamerson também está gostando bastante. A Rebeca, achei que teria mais dificuldade para entender, mas sua linguagem é muito clara e a cadeira é muito interessante. All right, guys. I'm very, very happy to be here. Please notice that this is going to be fun, okay? We have to deal with this not exactly as the same kind of classes that we have. Sometimes you go to class and you're like, oh God, I have another class tonight or something like this. But we are not going to do that here. I'm going to always try to bring something that you can expect. Eu sempre vou tentar surpreender vocês. Cada dia que a gente se encontrar, eu vou trazer uma coisa que vocês vão falar assim, pô, agora quero ver o que o Luiz vai inventar nessa aula. A gente vai tentar sempre trazer alguma coisa que seja surpreendente. All right? Okay, guys, so here's what we're going to do, and that is part of the contract that we have. I'm going to stop recording, and I'm going to stick around here for a few more minutes if you want to talk to me. Eu vou parar a gravação e vou ficar por aqui mais uns minutinhos, se você quiser conversar